geral de vacâncias e serventias ofertadas em edital, uma vez que o Tribunal de Justiça de Alagoas sustenta a possibilidade de inclusão de novas serventias vagas após a publicação do edital, com base no caráter permanente da lista geral de vacância e do prazo estabelecido pela Constituição para o provimento destas. A lista geral de vacância é, sim, permanente, impondo-se que cada nova vacância seja incluída à medida que ocorra, a fim de viabilizar os periódicos concursos de provimento com 2/3 das vagas ou de remarcação com os outros 1/3 das vagas. É o que estabelece a resolução número 80 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 11. A relação geral de vacâncias prevista nesta resolução é permanente e será atualizada observados os critérios acima a cada nova vacância. Parágrafo 1º. Sobrevindo as novas vacâncias de unidade do serviço extrajudicial de notas e de registro, o juízo competente a reconhecerá e fará publicar portaria declarando-a, indicando o número que a vaga tomará na relação geral de vacâncias e o critério que deverá ser observado de provimento ou de remoção por ocasião do concurso público. 2 vezes por ano, sempre nos meses de janeiro e julho, os Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios publicarão a relação geral de vacâncias das unidades do Serviço de Notas e de Registro atualizada. Tem-se, pois, a obrigatória inclusão das vacâncias à medida que ocorram, o que gerará a lista geral de vacância a ser publicada semestralmente pelo Tribunal de Justiça. A inclusão das vacâncias na lista independe da existência de concurso de provimento ou de remoção em curso para vagas que anteriormente já constavam da relação. As vagas ofertadas em edital são aquelas referentes a serventias que, à época do instrumento convocatório, se encontravam declaradas vagas, seja concurso de admissão ou de remoção. Pode-se dar, todavia, que após o lançamento do edital, sobrevenham novas vacâncias e estas sejam incluídas na lista geral de vacâncias. Nesse caso, de acordo com o artigo 11 da Resolução número 81 de 2009 do CNJ, é vedada a inclusão dessas novas vagas no edital após a sua publicação. Artigo 11. Publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão, pela ordem de classificação, as delegações vagas que constavam do respectivo edital, vedada a inclusão de novas vagas após a publicação do edital. Assim sendo, a cautela no sentido da apuração das serventias efetivamente vagas à época do lançamento do edital mostra-se devidamente justificada, uma vez que, não obstante a possível correção da lista geral de vacâncias, com a inclusão daquelas equivocadamente omitidas, não poderiam ser as mesmas ofertadas no concurso objeto dos autos, diante da vedação de novas serventias no edital após sua publicação. Haveria, sim, a necessidade de nova contratação e novo concurso para serventias que já se encontravam em situação de serem ofertadas no presente por falhas na lista geral disponibilizada, o que levaria, consequentemente, a nova despesa desnecessária. Sob esse prisma, é que não assiste razão à argumentação do Tribunal de Justiça no sentido de competência ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para analisar a lista de serventias extrajudiciais em vacância, sob pena de usurpação das atribuições da Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas e do próprio Conselho Nacional de Justiça. Disse isso porque não está o Tribunal de Contas debruçando-se sobre o conteúdo da lista, tampouco querendo substituir-se à autoridade competente, mas tão somente atuando dentro do seu mistério constitucional, qual seja o de velar pelos princípios norteadores da administração pública, notadamente o da economicidade. Destarte, não obstante a opinião do Ministério Público pela continuidade da realização do certame, ele o faz com a ressalva da imprescindibilidade da oferta de serventias vagas até o presente momento. Ante o exposto, opina o Ministério Público de Contas pela improcedência da presente representação, sustando-se os efeitos da medida cautelar determinada nos autos, possibilitando, assim, o prosseguimento do concurso. Opina-se, entretanto, pela improcedência acompanhada de recomendação ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no sentido de que no edital seja ofertada a quantidade atualizada de serventias em vacância, evitando-se novos dispêndios com a contratação de banca examinadora para promovê-las num breve espaço de tempo após esse concurso, em respeito ao princípio da economicidade. É essa a manifestação, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide.
Após a manifestação do Ministério Público, irei proferir meu voto. Presentes os pressupostos necessários ao acolhimento da presente representação, conforme inteligência do artigo 190 e seguintes do Regimento Interno desta Corte de Contas, reitero o juízo positivo de admissibilidade. Considerando tudo o que consta dos autos e estando feito absolutamente concluso, passo a relatar neste primeiro momento as alegadas irregularidades que merecem considerações apontadas na representação. Quanto ao valor envolvido no contrato, que ao juízo do representante é vultoso, não obstante o contratante, no processo administrativo, deixa de colher propostas ou mesmo informações que viessem a balizar quanto à economicidade e proporcionalidade para a tomada de decisão final do processo. Quando teve a oportunidade do contraditório em ampla defesa, o gestor do Tribunal de Justiça do Estado apresentou planilha que demonstra a conformidade do preço contratado à realidade aplicada no mercado. Com isto, sem deixar de considerar falha formal no processo administrativo, entendo que não prospera a alegação firmada na representação, uma vez que esta é evidenciada a proporcionalidade dos custos do certame. Em relação à alegação que visa fulminar a contratação afirmando que o dispositivo que a fundamenta, qual seja o artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações, não se aplicar à presente contratação por falta de pertinência entre o objeto contratado e as finalidades previstas no Estatuto da instituição contratada, adoto o entendimento trazido à baila pelo parecer do auditor Alberto Pires, à luz da súmula 287 do TCU, que transcrevo. É lícito a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso 13, da Lei 8666 de 93, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrando o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. Compulsando os autos, verifico que as finalidades registradas em estatuto da contratada são compatíveis com o exigido no ordenamento licitatório, sendo, portanto, lícito o enquadramento no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666 de 93, e, por consequência, justificada a contratação. Diante do exposto, utilizando das atribuições constitucionais e legais a mim atribuídas, bem como disposto na Lei Orgânica e Regimento Interno, ambos deste tribunal, decido, primeiro, conhecer a presente representação, 2, pela improcedência da representação por não ficar caracterizada a ilegalidade do procedimento licitatório e do seu respectivo contrato, de número 006/2014, firmaram em data de 3 de abril de 2014, entre o presidente daquele Poder Judiciário e o diretor-presidente da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa, a FUDEPES, conforme alegado na denúncia. Consequentemente, sustar os efeitos da medida cautelar por mim concedida em data de 20 de março de 2015, possibilitando, por conseguinte, o prosseguimento do objeto contratado, qual seja a prestação de serviços técnicos de organização e execução de concurso público para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro no âmbito deste Estado. Que sejam observadas nas próximas contratações as formalidades legais previstas no diploma licitatório, em especial quando tratar-se de contratação por inexigibilidade e dispensa. Que se faça a retificação no edital quanto à oferta real das serventias vagas até o momento. Que venha a ser desanexado o processo 3996 de 2014, referente ao processo administrativo que culminou no contrato 006 de 2014, para sua regular tramitação nesta Corte de Contas, fazendo-se constar nos autos cópias da presente decisão.
vão os autos da presidência desta Casa para os fins que se fizerem necessários. É assim como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Conselheira Ana Raquel. Só uma dúvida que eu fiquei, me parece que os 3 pontos levantados foi a compatibilidade do objeto do certame com a empresa realizadora, que foi sanada. A segunda, a questão do preço praticado, que também foi sanada. E a terceira é a questão da lista, né, dos que estavam vagos, que me parece que não está completa e que, de acordo com o normativo, após a publicação do edital, ela não poderia ser alterada. Em que ponto foi suspenso o concurso pelo tribunal? Foi logo após a publicação do edital? Não foi feito mais nada além disso? Não houve realização de provas? Após a publicação não houve. Foi após a publicação do edital. Certo. Então, a decisão de Vossa Excelência no sentido de que seja retificado, publicado novamente, e aí as pessoas podem se inscrever novamente no edital do concurso. Ok. E é importante após a retificação da lista. E é importante informar assim, que a época em que foi publicado o edital já havia uma divergência. O edital foi publicado de uma forma diferente da lista geral. Então, na verdade, já havia irregularidade da outra publicação. Então, a nova publicação iria corrigir isso. Entendi. Não é pela demora na tramitação do processo que vai ser preciso republicar o edital. Não é um fato imputado ao tribunal. O próprio edital já saiu com a lista diferente da lista geral. Terminada a discussão, em voto a conselheiro Fernando. Conselheira Raquel. Acompanha a relatora também, senhor. Aprovado, conselheiro. Senhor presidente, para esta sessão, minha pauta está esgotada. Quer vir assim, não? Está facultada a palavra dos senhores conselheiros. Senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público. Conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, excelências, eu queria só fazer um registro que no último domingo, dia 8, para a passagem do aniversário de nossa conselheira presidente, na qual aqui eu quero aproveitar para mais uma vez, desejar os meus parabéns com toda a saúde e felicidade. Obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, também Conselheira quero Maria me Cleide. associar às palavras do conselheiro Anselmo, desejando muitos anos de vida, a presidente Rosa e amiga. Que Deus a abençoe sempre, ter muita paz, muita força, discernimento para tocar a vida aqui nesse tribunal. Que Deus a abençoe grandemente. Continua com o conselheiro Fernando. Eu quero fazer minhas palavras de ambos os conselheiros, que parabenizaram a presidente, não obstante já tenha feito isso pessoalmente, na data específica que tive a oportunidade de cumprimentá-la, mas deixar o registro aqui para os anais do tribunal, desejando todas as felicidades à presidente Rosa. O Ministério Público também gostaria de se juntar aí a essa congratulação à presidente Rosa, que ela tenha muita saúde e felicidade aí pelos próximos anos. Não, fica à vontade, conselheiro Rodrigo. Eu também, da mesma forma, senhor presidente, quero aproveitar aqui a palavra para deixar registrado meus votos de felicidade, que Deus e que Nossa Senhora, quem ela é tão devota, continue abençoando a vida da conselheira Rosa com muita saúde, muita felicidade e muita paz. Senhor Rodrigo. Senhor presidente, da mesma forma, eu quero aproveitar e me associar às palavras de todos vocês. Parece que é uma unanimidade aqui no tribunal, no plenário, né? E desejar à presidente muito sucesso, muita felicidade, muita saúde. Eu queria também me associar a todas as palavras já ditas, e como falou o conselheiro Fernando, tive a oportunidade de passar uma mensagem para ela, passei no site que nós todos participamos, para que ficasse registrado, mas realmente o nosso desejo é que ela tenha muita saúde, muita paz e que possa prosseguir o seu caminho e dar toda a sua energia, que a gente possa, ao mesmo tempo, nos unirmos e, através disso, cada vez ficar mais forte. Então, está encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público, para a próxima terça-feira, no horário regimental.